Protagonismo do Absurdo é se não me engano, meu quarto livro, né? Eu inicio ali em 2010 com a publicação do Palavra Sem Teto, Poemas à Revelia. Ele surge, né? A primeira edição do Poemas à Revelia surge ali em 2015 e é um livro também artesanal, como o Palavra Sem Teto. Aí, em 2016 para 2016 ali surge o Detritos e Destroços, pela editora Medusa, editado pelo Ricardo Corona. E em 2018 eu publico, né, o Para Inutilidade Pública, né, pelo editorial da Universidade Nacional de Rio Quarto, né, editorial Cartografias. E é uma antologia bilíngue, né, com a tradução de Armando Vega. E aí vieram, né, as intempéries da vida, as diversas situações, né, estudos, né, filhos, família, trabalho. Acabei passando aí um período de uns 7, 8 anos aí sem publicar, né, de 2018, né. Depois disso, acabei publicando só a dissertação de mestrado, né, Alejandra Pizarnik, né, sobre Alejandra Pizarnik, Exílio e Alteridade, na poética de Alejandra Pizarnik. Foi no ano ali de 2023, né, pela editora Apres. E agora, né, publico, né, o meu último livro, né, o mais recente, né, último não, que não pretendo morrer tão em breve, né, o mais recente, Protagonismo do Absurdo e Outros Poemas, que traz também as ilustrações do Michael da Maia, que me acompanha já há muito tempo, né, nesse processo, né, de ilustração e diálogo, né, entre a literatura e as imagens, né? E é isso, né? É isso, Daniel. Pode comentar lá, cara. Salve, e aí, Rafael. Boa noite, beleza? Todo mundo que nos vê, valeu pelo convite. Mais uma vez aí a gente aprontando algumas juntos. Bem, eu tô aqui com o seu Detritos e Destroços, que você comentou ali, sempre pela USA, creio que em 14, né? 14 ou 15, 17. Olha só, um pouquinho depois. E eu lendo o Protagonismo do Absurdo para fazer a resenha, que saiu lá no Tábua Redonda, né? Encontrei alguns ecos ali, né? A própria questão do espaço de Curitiba, o flaner, né? Aquela ideia do Baudelaire, do spleen, do resto do chão, você traz bastante ali em ambas as obras, né? Tanto que eu tenho um trechinho da resenha aqui que eu acho que dá para a gente largar aqui na nossa conversa, né? Que eu acabei colocando lá. E em Protagonismo do Absurdo e Outros Poemas, Rafael Walter consolida uma estética que transita com desenvoltura do submundo curitibano e as constelações da alta cultura. Então, acho que ambas as obras aqui que eu citei, você trabalha com isso, né? Tanto que o poema ali que está na página 55 do Protagonismo, você diz lá, dia cinza em Curitiba, frio e chuva, casamento de viúva, tudo deságua em tédio. Queria que você comentasse um pouquinho, Rafael, dessa ligação, né, desses teus versos, do verso lá que a gente falou há pouco, que abre o seu Detritos e Destroços, sobre essa questão do tédio, do spleen, do cara que flana e tudo, e vê tudo que vê e anota e comenta e aponta. Fala um pouquinho sobre isso, essa distância, né, entre essas duas obras. Então, Daniel, retomar também aquilo que você acabou pontuando na resenha do caráter de inacabamento, né? A imagem essa imagem aqui dos dois da última estrofe ali na página 55, né?
e essa gente com mania de olhar os sapatos antes de olhar nos olhos, né? Ela aparece, né, no poema ali de abertura do Detritos e Destroços, né? Eu sou as calçadas sujas da cidade, eu sou as ruas cheias de imundície, o pobre pedinte debaixo da marquise. Então, esse caráter, né, de perambular pela cidade, né, de um eu lírico andarilho, acompanha a minha poesia, né? A poesia, né, que eu, que eu pratico, né? E o caráter de inacabamento, Daniel, também que eu gostaria de pontuar, eu acho interessante até falar para o público leitor, né, que o que surge ali, né, o poema do protagonismo do absurdo, ele surge, essas duas primeiras estrofes surgem lá no livro Palavras Sem Teto, em 2010. E é um poema que não se desenvolveu ali, que ele tomou corpo ao longo desses anos, né? E nesses 10 anos ali eu fui trabalhando com esse poema e é, realmente algumas arestas elas ficaram, né? Tem esse caráter de inacabamento. Mas Curitiba sempre aparece, né, nos meus versos e, e sempre aproveito para fazer uma crítica social, né, à cidade, né? Então acho bem interessante essa pegada da crítica social, aproveitar, né, a poesia para fazer uma leitura crítica da sociedade. Isso aparece bastante no Detritos e Destroços e no protagonismo do absurdo volta a se materializar também, né? Além daquelas imagens que são do imaginário popular, né, e outros versos que são captados ali da própria fala dos transeuntes, enfim. Não sei se te respondi. Sim, perfeito, perfeito. A questão do inacabado também é uma coisa deliberada, né? Aquela ideia da estética deixa o não dito. Tanto que no livro tem isso, né, Rafael? Não sei se você concorda. Os não ditos que acabam sendo preenchidos, né, por quem eventualmente vai te ler, né? Que é o artifício que o artista tem em mãos, né? Tem esse caráter aí do leitor também poder fazer o acabamento, né, dos poemas, poder ali entrar dentro do texto e trabalhar um pouco, né? Não é um poema, o livro não é uma caixinha de bombons, né? Os poemas são diferentes e tem esse caráter aí também do inacabamento, né? E o leitor ele pode ali se valer do seu repertório, né? E também das suas leituras, né? E dialogar, né, com a literatura universal, né? Aparecem ali vários diálogos ali com a literatura nacional, né? Ferreira Goulart, enfim, e outros, né? Tanto que tem poema ali que se dedica para o Goulart, né, Rafael? Uhum. Tem poema que eu dedico para o Ferreira Goulart. Tem um poema que eu acabo dedicando ali para o Ferreira Goulart, né? E tem esse caráter também dos haikais, né? Dos poemas curtos, né? E muito da natureza e dessa poética do movimento, tá? É, só para avisar, pessoal, que está acompanhando a live, caso a live caia, caso caia o link, nós iniciaremos já em breve num novo link para fazer o encerramento, tá? E o livro é um livro de bolso, né? Lembra também o dicionário filosófico, né? Essa ideia do livro portátil, do livro objeto que pode ser levado, né? Para qualquer lugar, né? E é de uma leitura rápida, né? Uma leitura rápida, mas não menos densa, né? Ele tem uma densidade, assim, não é uma poesia que eu considere
fácil, assim, por mais que traga elementos do cotidiano, né? Perfeito. Agradeço a tua leitura, né, Daniel? A Prazer. tua leitura atenta aí do livro. Nos conhecemos, né, Daniel, lá nos idos de 2010, né, no Rock Leituras, na Biblioteca Pública, né? Biblioteca Pública. Nossa, faz tempo, hein? Pública. Então já se vão 16 anos de diálogo literário, né? O Júlio Almada? Aham, Tem tempo isso, tem tempo. tempo. Mas é isso. Aí o poema final é um poema de fôlego, um pouquinho, né? O poema final não, o poema que dá título, né? Um poema de fôlego e ele acaba dando é, ênfase, né? Justamente a essa questão do absurdo, né? E ele é uma proposta amorosa, né? Tanto que eu trago ali, né? Manuel Bandeira, né? Teu Corpo, a única ilha no oceano do meu desejo, né? Falo da Cinza das Horas, né? De Álvares de Azevedo, de Olavo Bilac, né? Então esse poema final também é uma proposta amorosa, né? Que recorre também, né? E é influenciado pela leitura do Roland Barthes, né? Fragmentos do discurso amoroso, né? E aí eu tento propor, né, uma fuga do discurso amoroso, mas acredito que não consigo fugir, né, Sim. completamente, né, de um discurso amoroso, né, no poema Uhum. título, né. E aí ele ruma, né,
Nós estamos ao vivo, dando continuidade à live de encerramento do projeto Protagonismo do Absurdo e Outros Poemas, né? Nós estamos e dando continuidade ali, né, Daniel? Havíamos parado no... A gente estava falando sobre a construção, a construção da tua tessitura poética, né? A questão do flanar pela cidade, da alta cultura, do bafão curitibano. Isso. E você comentou sobre uma coisa que não é rara em Curitiba, e você traz aquele verso da página 55 do Protagonismo do Absurdo, que é uma Curitiba cinza. O que mais a gente vê aqui é Curitiba cinza, né? A gente estava comentando essas. Enfim, isso que para a gente é tão comum, né? E você acaba levando isso para tua poética. E além disso, Daniel, tem o seguinte, cara. Tem o seguinte, a poética também do Haikai ali, que é influenciada pelo Haikai Senryu, né? Esse Haikai de humor, né? Esse Haikai de humor. Então, tem vários elementos da natureza que se materializam ali também, né? Eu vou pegar um carregador ali e já retorno. Um minutinho, tá? Ricardo, Tá se bom. quiser ir falando, cara. Nós estamos ao vivo? Sim. Então, puxa vida, eu quero relembrar algumas histórias aí do Rafael, nessa trajetória aí da literatura, né? Como editor de vários outros autores também, a começar pelo Cláudio Bétega, né? Acho que o primeiro livro aí que o Rafael Walter publicou foi o do Cláudio Bétega. E aí ele, já com o Maico da Maia na ilustração, depois ele publicou um dele e publicou o meu também, né? Que era... Ele deve lembrar do nome, eu já não lembro mais. Era o Urbifagocitose, aliás, né? Que era o projeto que eu tenho em relação à urbifágica. E então o Rafael sempre foi um cara que, desde muito jovem, né? O Rafael ainda é jovem, mas desde muito jovem ele trabalhou e ele trabalha para divulgar, né? E colocar os poetas que não eram aceitos aí por outras editoras para, né? E mais de qualidade, né? O mais recente, inclusive, é o Lincoln Júnior, né? Com Ulisses, Catatá Ulisses, né? Que é um livro também que nasceu justamente desse empenho aí do Rafael Walter em prestar atenção nos autores que estão surgindo e nos autores que trabalham ali, né? Acho que tanto que ele tece essa homenagem ao Fred Robert, né? Que era um poeta aí realmente marginal, né, que tinha sofrido aí com um tratamento psiquiátrico, eletrochoque, né? Essa é a história aí original do Fred Robert, e que, né, por causa desse tratamento, se tornou um ser, né, sequelado, talvez, mas, ao mesmo tempo, né, com uma profunda verve poética, né, que realmente é um mártir da poesia, né? Se arriscou, viveu a poesia com uma intensidade que também era do Rafael, né? E que continua sendo, de uma certa forma, apesar de toda a maturidade que o próprio livro, o Protagonismo, traz, né? Essa coisa que o Ismanhoto fala aqui no prefácio,
que é a questão da decepção, né? É assim, né? A frustração que vai nos fazendo perceber melhor a realidade, né? Que é a realidade que criamos todos nós humanos, né? É muito pior, né? Do que aquilo que a gente ainda tenta fugir com o que a gente chama hoje de entretenimento, né? Seja ele qual for. Então, acho que nesse sentido ele recupera um pouco aquela história de ser antena, né? Antena de uma geração, digamos assim, né? Uma geração Legal que você, hoje... Ah, poema, legal você destacar ali o poema A Quatro Mãos, né? O próprio título, né, do exatamente. já diz, Fala né, aí. que o poema foi escrito, né, em parceria, né, com o Fred Robert, né? Então, esse poema A Quatro Mãos, né, ele é fruto, né, de uma noite, né, de boemia, né? E é um encontro, né, de dois poetas ali na casa do estudante universitário, né, passando a madrugada, né, compondo aí esse poema, né? E é um poema inédito aí do Fred Robert, né, junto comigo, né? Sim, Eu exatamente. Fala aí. tive a E é isso, oportunidade né? de ver com ele, né, esse poema, né? E eu era muito E mais é, novo, né? Eu tinha 17, 18 anos de idade, e ele já tinha seus 20, 30 anos de idade, né? certo. Então, o Fred, ele foi um jovem durante muito tempo, né? Acho que até o fim da vida, na verdade. Sim, sim. É, e para você ver a dificuldade, né, que existe, eu estava lembrando agora há pouco com o Ivan Justen, né, do jornal Poemia, que era feito pelo Biratã Valente, o Carlos Barros e o Batista de Pilar. Isso por volta de 88, 89, se não me engano, né? O tempo que existia o poeta, era ativo ainda aquele que lançar agora a Tela Aranha lançou um livro dele recente. Água mineral, rolo de Resende. Isso, o Rolo de Resende. Então existia uma geração bem interessante ali também, atuante na Feira do Poeta, né? E você veio surgir um tempo depois, né? Ali ainda quando a biblioteca era dirigida pelo Fajardo, se não me engano, né? Isso. O próprio estava comentando ali que o próprio Daniel Oziek, né, durante a gestão do Cláudio Fajardo, nós fazíamos ali um movimento poético, né, fizemos, né, um recital, né, chamado Rock Leituras, né, e Que foi em 2010. você participou, mobilizou muita gente na cidade, né, teve Sim, assim sim. uma grande ação na época, né, foi muito bacana, né, inclusive foi um recital visual, né? Porque nós colávamos os cartazes, né, com cola de grude nos Uhum. postes, né? Esse caráter marginal, né? Esse Isso, caráter do existia uma época do Lambe ali, bem ativa também, num certo período, acho que até 2008, e aí depois isso foi totalmente acabar, assim, a gestão da cidade acabou, né, com qualquer espaço de expressão audiovisual, né, de rua, né, eu acho que é um importante termômetro que existe muito em São Paulo, né, São Paulo ainda funciona o cartaz, funciona, é interessante isso. também, né? É. Aos totens publicitários que já não possibilitam mais nessa interação do público, né? Procura-se, né? Vende-se, né? Sim. Exatamente. E o É dessa fase, é espaço... dessa fase. Ah, desculpa, pô. Não, Não, pode não, terminar, pode depois eu continuar, falo. por favor. Não, que eu ia comentar dessa fase aí, né, vocês comentaram do Fajardo e tal, esse sarau que o Rafael comentou lá em 2009, 10, creio que seja 10, foi nessa fase, daí fica a pergunta para vocês também, que eu não lembro direito, se foi nessa fase que surgiram aquelas camisetas da biblioteca pública,
com aqueles poemas do Batista de Pilar. O Rafael deve lembrar disso aí. Você lembra, Sim, Rafael? mesmo que acordem, laço o pescoço, a Isso. voz se perca no grito e o circo desapareça, ainda haverá espetáculo, né? Batista de Aí, Pilar, né? exatamente. E Exatamente. era muita gente boa reunida, né? E Sim. depois das reuniões, né, o pessoal costumava ir pro Ligeirinho junto com o Fajardo, né? Daí, noite adentro. Existiu em 2006, se não me engano, aquele de prosa com o poeta, uma coisa assim, né? Uhum. Que foi um evento promovido pelo Fajardo. Existia ali também as reuniões, tanto da Glória Quirinos, né, no terceiro andar, quanto da Rosa de Oliveira, né? Que Uhum. faleceu agora recentemente, parece. Sim. O Rafael frequentava bastante a Rosa de Oliveira, né? Sim, frequentei as reuniões da Rosa, né, a oficina permanente de poesia, né? E ali aprendi bastante sobre poesia métrica, né, sobre formas poéticas, né? Acabei me debruçando bastante sobre a forma do haikai, aprendi um pouco com o José Marins na época, né, grande haicaísta, né? Que é o seu, eu lembro do seu Kalinowski, não era? Não tinha um... Gabriel Kalinowski, né? E outros tantos, né, que praticavam. Agora, Ricardo, em relação a essas publicações, né, elas reverberam aqui, né? Porque o livro, você vê que ele traz uma capa que não é elitista, né? Quem parar para observar vai ver, né, que se trata de um Olha, azulejo olha, e é uma Rafael, eu tenho uma questão intrínseca. Desculpe falar em cima de você, mas você trouxe justamente essa questão da capa, e essa capa aqui era o azulejo do meu banheiro quando eu vim morar aqui em Curitiba, quando eu tinha 6 anos. E ela era espetacular, assim, na minha cabeça naquele período, né? Naquela época. Mas você traz aqui um azulejo que é o alienígena, né? Na capa. tem esse caráter, né, de não se encaixar, né? E é um azulejo de um prédio histórico, né? Um azulejo da Santos Andrade e que não pode ser mexido, né? Ele não pode ser ajeitado, né? Ele é assim, né? E, e o livro também tem esse caráter, né? De desajeitado, enfim, né? Do verso livre, né? Que são características também do verso livre, né? Não que seja um verso livre mal trabalhado, né? Muito pelo contrário. Trabalhei bastante aí nesse livro aí, nessa seleção, né, Ricardo? Rafael, acho que você encontrou, assim, pior, assim, uma coisa mais dura do que ser professor hoje nesse país, acho que é ser poeta, né? Pois é, É, Ricardo, não é fácil, Daniel, mas aí estamos no ofício É, da poesia, né? é. E salve a É. poesia, né? Good Pois é. save the poetry, né? É. Mas é, é isso, né? O livro teve uma grande circulação no passado, tivemos aí a festa literária organizada pela Lucy Colin, como que é o nome mesmo? Não é Litercultura, Festival Feira da da Palavra? Palavra, Festival da Palavra. Festival da Palavra. Então, todos os autores que vieram ao Festival da Palavra convidados receberam um exemplar, né? Uhum. Então, acho que até todos, né? Todos, não lembro que nomes estavam aí, mas levaram um exemplar do protagonismo do absurdo para suas bibliotecas, né? E sou grato, né, a Lucy por ter feito essa distribuição, né, o pessoal da organização por ter distribuído. E a obra, né, a minha obra aí de maior circulação, né? Então sou eternamente grato aí, né, à Fundação Cultural de Curitiba, né, ao Instituto de Oncologia do Paraná e ao EBENX, né, e ao mecenato subsidiado por essa oportunidade, né? Fico muito contente em poder ter publicado esse livro, né? E ele está circulando, né? Não só no circuito
literário, né, das bibliotecas, enfim, quem quiser ter acesso está à disposição na biblioteca pública, mas também, né, dentro da contrapartida social foram distribuídos, né, inúmeros exemplares, né, dentro dos cursos aí de português para estrangeiros, né, na rede pública do Estado, na rede pública de educação, e também serão distribuídos exemplares nos próximos dias, né, à população, né, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, né? Então, essa é uma das contrapartidas, né, do projeto, né, levar esse livro, né, a quem mais precisa, né, não só de teto, de comida, mas de cultura também, né? Então, fico muito contente de poder contar com vocês, né, Ricardo, Daniel, Michael, né, toda a equipe aí que trabalhou no livro, né, para a gente poder chegar a esse resultado que, que é a publicação desse livro. Então, Excelente, Rafael. meu sincero agradecimento a cada um de vocês e a cada leitor, né, a todos que adquiriram Prazer. na venda, enfim, né. E quem quiser mais um exemplar, né, agora estou distribuindo. Pode pedir que tenho à disposição para você presentear também, se quiser ler, tá? Maravilha. Prazer participar do projeto aí, Rafael. Muito bom, cara. Então, Espero que a obrigado, resenha tenha ficado do agrado. Não, não, não precisa ficar do agrado. Achei o penúltimo parágrafo ali, na perspectiva mais crítica, no sentido de apontar as arestas ali, muito bacana, Daniel. Esse caráter de inacabamento eu preciso pensar, né, para trabalhar sobre esse aspecto aí, né? E fico contente que tenha sido, né, que segundo a tua leitura tenha sido uma pancada, né, um soco, né, no estômago da poesia contemporânea, né? Mas é Do isso, bom mocismo? o bom mocismo, né? Então, obrigado, Daniel. Ricardo, mais alguma coisa, cara? Olha, Podemos. lhe sou grato pelo me convidar para o projeto. Acho que estamos juntos aí, né? Estamos juntos. Eu tenho me afastado um pouco da cena literária. Tem sido muito bom para mim, é salutar. Mas assim, em outros momentos, como já trabalhamos tantas vezes, inshallah, trabalharemos outras vezes, tantas outras mais. Então, obrigado, pessoal. Obrigado. E é isso. Até a Muito grato, próxima. Rafael. Até mais. Valeu, Se abraço. prestigiar, os videopoemas do livro, né, também estão, né, na internet com o mesmo título, né, do livro, né? Então você tem ali, se procurar no YouTube Protagonismo do Absurdo e outros poemas, você consegue acessar ali o, os poemas, os videopoemas do livro, né? Obrigado a todos que estão participando da live. E é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu.